Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a palavra de Deus tem para nós nesse dia, tem para nós nesse exato momento. Eu quero pensar sobre Deus como a única solução para curar os problemas da sociedade. A sociedade, alguns dizem, está doente, está enferma. O mundo está enfermo. A gente tem vivido dias difíceis durante esta pandemia, mas enfermidades sempre existiram. A história nos mostra que, no passar dos anos, houve momentos históricos de tragédias muito graves. Hoje a gente vive um problema seríssimo com essa pandemia, mas não é apenas a pandemia. Há outras questões que tornam a vida das pessoas um pouco mais difíceis, e a gente está querendo pensar um pouquinho sobre como resolver as questões mais essenciais, mais intrínsecas e significativas para o ser humano. Por isso eu gostaria de caminhar com você nesse estudo da Palavra de Deus. É provável que você já tenha ouvido pessoas se lamentando ou dizendo com muito estresse ou desânimo: eu já não sei o que fazer, a coisa está difícil, a coisa está ruim, a humanidade está doente, eu estou perdido. Tem gente até que brinca dizendo: eu estou como um cachorro sem dono, que caiu do caminhão da mudança, não sei voltar para casa, não sei nem para onde ir. Há pessoas que estão perdidas. Outros dizem: eu já não vejo a luz no fim do túnel, a não ser a luz do trem que está vindo me atropelar. Há pessoas que são pessimistas, e eu gostaria de dizer: meu irmão, meu amigo, meus queridos, existe solução. Se não tiver solução, tem uma maneira de administrar, de encarar de modo menos doloroso. Então, quando a gente vê essas pessoas sofrendo, e às vezes não apenas pessimistas, mas demonstrando a realidade com transparência, abrindo o coração e mostrando seus sentimentos, eu percebo que as pessoas, na verdade, estão como que dizendo assim: eu estou desesperado, eu preciso de ajuda, eu quero o caminho que me leve à solução, ajuda-me, dá-me esperanças, eu preciso de ânimo, eu preciso achar o caminho. Se você é uma pessoa que tem vivido esses dias, eu quero repetir: Deus é a única solução para você e para a nossa sociedade. A palavra de Deus, no segundo livro de Reis, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 2, versos 19 a 22. E diz assim a palavra do Senhor: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponha nele sal. E eles lhe trouxeram. Então saiu ele à fonte das águas e jogou sal nessa fonte e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs até aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Meus queridos, a gente está vivendo dia de dificuldade, dia de grandes dificuldades, aliás, porém, dias também de grandes oportunidades, tempo de oportunidades extraordinárias de anunciar esperança, anunciar solução para as mais profundas crises espirituais, crises emocionais, crises morais, sociais, econômico-financeiras, crises das pessoas. O momento da história é difícil, nós podemos reconhecer. É muito mais difícil ainda para quem não tem nutrição espiritual, para quem está precisando da cura espiritual, que não é uma cura passageira, está precisando da cura que dura eternamente. É tempo de aproveitar a grande oportunidade para proclamar e anunciar as verdades do reino,
a cura da alma, a salvação em Cristo, a liberdade suprema das pessoas, que é poder amar ao seu próximo com o amor incondicional de Deus. Temos, a partir desse texto da Palavra de Deus, sugestões que eu gostaria de trazer como reflexão, meditação, para que encontremos uma direção. E o ponto de partida é que Deus é a única solução para curar a sociedade. Por essa razão, eu digo, busque orientação de Deus. Busque a orientação dele, pois somente ele pode dar orientação. Aquelas pessoas precisavam de oração, precisavam de assistência, precisavam de conselhos e foram buscar o conselho, buscar a direção com a pessoa certa. Você precisa de direção? Precisa de orientação? Aliás, orientação é algo que sempre foi muito precioso. Veja esses instrumentos. Veja se você conhece esses instrumentos. Dê uma olhadinha. Esses instrumentos eram e são instrumentos utilizados até o dia de hoje para dar orientação. Dar orientação aos navegantes. Interessante que orientação é importante. Você, quando vai para um lugar que você não conhece, o que você faz? Você pega o seu GPS no seu smartphone ou até mesmo no próprio aparelho de GPS, digita o endereço, ou então simplesmente aperta um botão e diz ir para o lugar tal ou para o endereço tal, e o GPS vai te orientando passo a passo. Antigamente a gente precisava daqueles mapas enormes. Tinha uma revista que publicava anualmente todos os mapas das cidades e fazia a atualização. Eu me lembro que viajava e você precisava de um copiloto para ir te orientando nas estradas. Entra à direita, vira à esquerda, segue reto, vai em frente, até chegar ao destino. E se a pessoa não tivesse um pouquinho de habilidade para fazer a leitura do mapa e conhecer previamente o seu caminho, acabaria se perdendo com muito mais facilidade. Hoje existem riscos ainda, mas vinculados à questão da tecnologia, que está em processo de evolução, mas é muito mais fácil hoje. Por quê? A orientação chega de modo mais facilitado. Há problemas na vida, meus irmãos, que a gente tem que buscar orientação com a pessoa certa. O profeta Eliseu, ele foi procurado. Eu quero dizer que aquelas pessoas procuraram a pessoa certa. Procuraram o profeta, o homem de Deus, naquela cidade, a cidade de Jericó, e abriram o coração falando dos seus problemas. Elogiaram a cidade, dizendo que a cidade é boa. Vivemos num país maravilhoso, um país de clima extraordinário, com variedades que atendem às demandas e até mesmo a todos os gostos. Se você quer uma região com clima frio, nós temos. Se você quer uma região com clima mais quente, você tem também. Você tem solos férteis em todo o país. Basta ter tecnologia onde você planta. Você pode plantar qualquer tipo de frutíferas, hortaliças, leguminosas, e o país é rico, rico em minerais. A terra é boa. Só que, semelhante a Jericó, eles elogiaram a cidade, só que eles tinham um problema. Eles sabiam que a cidade tinha uma dificuldade que eles não conseguiam resolver. A principal fonte da cidade era de águas contaminadas, talvez alguns minerais, talvez algum produto químico da natureza que era um veneno e que prejudicava a todas as pessoas. E eles sabiam que Eliseu era o homem de Deus. E quando buscaram a Eliseu, quero lembrar que isso é um símbolo de que eles estavam buscando a Deus. Se você quer solução para os problemas da sua vida, busque a Deus, a única e verdadeira solução e esperança para o mundo, para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade, para cada um de nós. Deus é a solução. Eles buscaram a pessoa certa, buscaram
a Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação. E quando eles buscaram a Eliseu, era como se as pessoas estivessem caminhando na direção da salvação de Deus. Porque Deus é Salvador. Se revelou na pessoa de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias. Eliseu foi profeta em Israel no século IX. Foi um profeta de um ministério amplo, um ministério longo. Passou por vários reis, fez a diferença em vários reinados. Foi sucessor do grande profeta Elias. Aqueles homens, eles se uniram para buscar conselho com o profeta Eliseu. A palavra de Deus nos ensina que na multidão de conselhos existe sabedoria. Quando você busca um homem de Deus para tomar conselho, você está no caminho da solução. Aqueles homens, eles se uniram. Se você tem uma dificuldade, existem pessoas ao seu lado que talvez possam ajudar. E quando a gente está unido com outras pessoas, juntos a gente é muito mais eficiente. Nós somos mais fortes. E aqueles homens não tinham uma solução para os problemas da sua sociedade, da sua cidade. Mas aquela fonte que era o principal problema não era nada diante da fonte de vida, que é o Deus, o Todo-Poderoso. Não é nada diante daquele que pode resolver qualquer situação, embora eles não tivessem a resposta. Diante do homem de Deus aprenderam que não existem problemas que não tenham solução ou que não possam ser administrados. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: quando um problema não tem solução e você busca o conselho de Deus, você busca a direção de Deus, no mínimo esse problema vai ser superado pela sabedoria na administração. Todos os problemas podem ser administrados, se não podem ser solucionados no tempo de Deus e de acordo com a vontade de Deus. A palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus. Jesus nos ensinou, se você abre o Evangelho de João, no capítulo 7, no verso de número 38, você lê que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, disse o Senhor Jesus. Meu querido, creia em Jesus. Deixa o rio de águas más e venha para o rio de água viva, ou de águas vivas que vivificam, que transformam e que trazem cura. É necessário buscar a direção. Que direção você está buscando? Você quer perguntar a quem está ao seu lado? Provavelmente alguém da sua família está participando aí desta live. E eu gostaria de perguntar, a quem você tem buscado como conselheiro? Homem de Deus, buscado diretamente a Deus em oração, porque quando você ora, você fala com Deus. Ou tem buscado a Deus diretamente através da sua palavra? Quando você abre a Bíblia, lê com fé, Deus fala com você. Busque orientação. Tenha a palavra de Deus como a sua bússola para orientar a sua vida. Existe um segundo aspecto que a gente precisa enfatizar nessa lição. Se você quer buscar Deus como a única solução para curar a sociedade ou para curar as questões da sua vida, seja no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto espiritual e até mesmo no aspecto gerencial das coisas materiais às quais, de algum modo, você está ligado, resolva os problemas na origem. É necessário buscar a origem dos problemas. Não fica tratando dos efeitos. Eliseu, segundo esse texto, na palavra de Deus, Eliseu tratou de resolver o problema na origem. Ele não ficou atacando o efeito. No capítulo 2 do segundo livro de Reis, Eliseu nos dá um exemplo buscando o problema na origem. Ele não ficou atirando no reflexo. Busque o problema na fonte.
Eliseu foi a fonte para resolver o problema. Ele não resolveu os problemas de modo artificial, não tampou, como a gente costuma dizer, se me permite a gíria, não tampou o sol com a peneira, não foi à fonte buscar água num balaio. Ele realmente tratou dos problemas, adotou uma estratégia que mostrou a sabedoria do alto. Ele foi a fonte originária daquela epidemia. Era uma epidemia localizada e que afetava a todas as pessoas. Às vezes, a gente não consegue resolver as dificuldades porque a gente ataca os efeitos e não a raiz do problema. Eu já vivi uma experiência muito interessante, pois quando era adolescente, eu cultivava hortaliças em casa. Havia um capim na horta chamado tiririca. Que capim enjoado, meus irmãos, que capim difícil. Porque se você arranca o capim, é esse que você está vendo aí na tela agora, esse capim mesmo. Ele tem nas raízes batatas. Se você pega e tenta arrancar puxando por cima, você arranca as folhas. E 2 dias depois ele vem com mais vigor e com uma velocidade, porque ele nas raízes ele tem batatinhas, umas batatas que o nutrem e ele volta com muito vigor. Então, se quiser resolver, você tem que resolver o problema não na superfície, mas nas raízes, para que ele não ressurja com mais vigor, se alimentando naquelas raízes, naquelas batatinhas, de onde ele tira os seus nutrientes. Tem que cavar e resolver lá na origem. É necessário tratar dos problemas na origem, como Eliseu fez. Ele foi na fonte. Ele não foi no meio daquele rio ou no meio do riacho para tentar jogar o sal para resolver o problema. Ele foi lá na origem. Diz o texto, no verso 21 do texto lido, na parte A do verso 1, que então saiu ele, o profeta, ao manancial das águas, ou seja, a fonte das águas, e jogou o sal naquela fonte, jogou o sal nela. A sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver os problemas na origem. Ao usar o sal, ele sabia que não havia nenhum poder especial no sal. Tem muita gente supersticiosa que até hoje usa o sal como se habitasse naquele elemento da natureza algum poder. Não existe nenhum poder sobrenatural. Existem propriedades na natureza, na constituição do sal, que são inclusive terapêuticas para alguns casos, que são muito úteis para nós, para dar sabor, por exemplo, para preservar, para conservar, mas não havia nenhum poder específico. Aquilo foi apenas um símbolo. Ele apenas recorreu ao conhecimento do valor simbólico e até mesmo medicinal que eles tinham naquela época. Jesus também usou o sal como figura de linguagem de que nós precisamos, como sal, dar sabor à vida. Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso de número 13, a palavra de Deus nos ensina: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Queridos, nós precisamos resolver na origem. Eu me lembro de um filme antigo, daqueles filmes de faroeste, que o cowboy dá 100 tiros de uma vez e que a bala nunca acaba, né? E naquele filme, muito antigo, era a primeira vez que os cowboys daquela cidade estavam assistindo um filme. E naquele filme haviam bandidos e haviam pessoas boas. E os bandidos sequestraram uma mocinha da cidade. Enquanto eles colocaram a moça na garupa de um dos bandidos, e eles armados, atirando para o alto, aqueles homens do faroeste que estavam ali armados, né, que era comum que todos andavam armados, eles sacaram as suas armas e começaram a atirar nos bandidos.
Era o primeiro filme que eles viram os bandidos sequestrando uma mocinha da cidade, eles atiraram na tela. Várias vezes furaram a tela. Só que eles atiraram no efeito, ao invés de atirar no projetor, naquele projetor de vídeo, eles atiraram na tela e não resolveu o problema, irmão. A gente tem que resolver o problema na origem. Eu volto a afirmar, existem fontes de morte. Será que foi privilégio ou azar exclusivo da cidade de Jericó naquela época? Será que existem fontes de morte hoje também que precisam ser curadas? E de repente, não é o profeta Eliseu que ficou no passado deixando um legado. É você hoje. É a nossa instrumentalidade nas mãos do Todo-Poderoso é que pode trazer cura para a sociedade, em todos os níveis de atuação, influência ou poder humano. Existem pessoas subservientes ao maligno. São reais fontes de morte. Existem fontes de morte em todos os segmentos da sociedade. Só que Eliseu não olhou para os problemas. Ele olhou para a solução e foi parte da solução. E há uma solução na origem, mostrando que as cidades, todas as cidades, a sua cidade, a minha cidade, pode ser transformada pelo poder do Senhor. Você tem pedido a direção de Deus, usado a sabedoria de Deus para tentar resolver os problemas? Há pessoas que fazem críticas a outras pessoas, como se isso fosse resolver seus problemas. Às vezes criticam um viciado, falando mal de quem tem o vício. Não é a solução, meus irmãos. Peça a sabedoria de Deus para resolver o problema na origem. E a origem já foi aqui indicada. Tem que buscar ao Senhor, tem que buscar a direção de Deus, tem que ir na direção de Deus, buscar a orientação de Deus. É necessário, além de buscar a orientação de Deus, resolver os problemas, como eu disse, na origem. E para concluir esta nossa palavra, eu quero lembrar, meu amado, que é uma atitude que a gente precisa tomar hoje. Olhe ao seu redor, analise, tem fonte de morte? Clame ao Senhor, reserve um tempo para intimidade com Deus. Nós temos todos os dias, à exceção do sábado, tido um tempo de oração como igreja. E eu gostaria que você participasse desse tempo de oração, que você reservasse um tempo de oração. Recentemente, eu tive a maior jornada de oração da minha vida, da minha história de vida cristã. Eu fiz um compromisso com Deus, de ficar em oração por 24 horas. Nós conclamamos o povo da nossa convenção, que tem mais de 1.600 igrejas, da qual sou o diretor executivo. Nós conclamamos, por iniciativa da Convenção Brasileira, nós aderimos e 24 horas de oração. Fizemos um relógio de oração. Eu fiquei desde o início, de 0 hora até 0 horas e 15 minutos. Foram 24 horas e 15 minutos de oração. Meus irmãos, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de me concentrar e de ficar sentado diante de uma tela tanto tempo. Eu não senti sono, eu tomei água, eu comi um biscoito, uma coisinha ou outra, mas sem parar de orar. A palavra de Deus nos ensina a orar sem cessar. Busque a direção de Deus. Confie que Deus há de resolver o problema na origem. Peça a Ele visão e dom de discernimento para receber a estratégia para tratar do problema na origem. Não trate das consequências, pois você será como aqueles cowboys do passado que atiravam na tela de projeção e não no projetor. O filme continuou passando. Meus amados, vamos obedecer à orientação da palavra de Deus. E eu preciso concluir. Para concluir, lembrando que Deus é a única solução para curar a nossa sociedade,
eu gostaria que você desse confiança ao poder de Deus, revelado pela palavra. Confie no poder da palavra. Em terceiro lugar, eu vou repetir: confie no poder da palavra. Assim diz o Senhor, o texto da palavra de Deus, que é o texto básico para nosso estudo, no verso 21, na parte final, diz: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade, conforme a palavra que Eliseu tinha falado aconteceu, pois ele falou em nome de Deus, destacando: assim diz o Senhor. Ou seja, ele confiou no poder da palavra. Ele não falou em seu próprio nome, ele disse: assim diz o Senhor. É o Senhor falando: sararei estas águas e não haverá nelas mais morte nem esterilidade. Quando Deus fala, a sua palavra se cumpre. É o que aprendemos na Bíblia Sagrada. Quando a gente vai no livro de Josué, capítulo 23, no verso de número 14, no final do verso 14, diz: nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Todas as promessas de Deus, elas se cumprem, meus irmãos. O sal que Eliseu usou, como eu já disse, deu resultado, e só deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Não foi o efeito do sal, não foi o sal, mas sim o poder da eterna palavra de Deus. O sal significa apenas a presença de Deus através de mim e através de você, como foi lá a presença de Eliseu. Naquele tempo lá atrás, o sal era Eliseu fazendo a diferença. Por isso Jesus disse: vós sois o sal da terra. Não sejam insípidos, ou seja, não sejam sem sabor. Senão não haverá propósito para a existência de vocês. Significa a presença de Deus através de mim, através de você. A nossa coerência de vida é que fará toda a diferença. Precisamos ser coerentes na nossa vida. Confie no poder da palavra. O poder é algo que não pode ser contido. O poder da palavra não se pode conter. Você está vendo essas duas imagens aí? A gente está vendo aí uma imagem de uma bomba atômica e imagem de uma dinamite. São imagens que bem ilustram o significado de poder. Aliás, na palavra de Deus, a gente encontra a origem da palavra dinamite, por exemplo. No passado, a palavra poder em hebraico era escrito Saba, temudo S-A-B-A, Saba, conforme você vê escrito em hebraico, e abaixo, logo aí na mesma telinha, você está vendo a palavra grega dunamis, de onde vem a palavra dinamite. O poder de Deus precisa ser revelado através de nós e não pode ser contido. Tem que haver uma explosão, mas uma explosão fundamentada no amor de Deus, no amor compartilhado. Como nós somos identificados? Jesus disse assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu costumo dizer que a identidade primária do cristão é o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus e a sua palavra é que vai se tornar em nós algo como o poder explosivo, não o poder destrutivo das bombas que são usadas para destruir seres humanos, e às vezes numa incoerência absurdamente hostil e ignorante que menospreza o valor da vida. Meus amados, a gente precisa deixar que o amor de Deus
ele se exploda a partir de nós e se expanda alcançando as pessoas ao nosso redor, produzindo cura, produzindo saúde física, espiritual e emocional para a vida das pessoas. O amor e a presença de Deus gerará transformação de vidas. Nós, Igreja de Cristo, gente como você, como eu, que somos sal, podemos transformar a cidade. Tem que começar a partir de nós, a partir de cada um que está ouvindo esta palavra. As comunidades, as pessoas. O texto que nós usamos como base, ele diz o seguinte, e no sentido histórico: as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje, os dias de hoje. É o que diz o texto bíblico lá. As águas, quando Eliseu levou o sal, que faz diferença, que dá sabor, mas que cura. O sal como símbolo da fé, da presença de Deus, do amor de Deus, aquilo que faz a diferença, ele transformou aquela fonte. E as cidades vizinhas, aquela cidade, a grande e antiga, a cidade de Jericó, as pessoas daquela cidade sabiam que foi Deus que fizera aquele milagre. E não um ser humano simples, comum, limitado como nós, como também foi mero instrumento nas mãos de Deus, o profeta Eliseu, cujo nome significa, eu repito, Deus é salvação. A cidade e as pessoas sabiam que Deus fez o milagre. E até hoje, vocês sabiam que existe a fonte de Eliseu? Ele passou a dar nome àquela fonte. As pessoas passaram a identificar a fonte como a fonte de Eliseu. Não a fonte de águas más, mas a fonte que até hoje recebe milhares e milhares de turistas para beber da água da fonte de Eliseu. Abastece a cidade com água limpa, sendo hoje um lugar turístico, que muita gente vai conhecer a fonte de Eliseu em Jericó. Existe esperança, irmãos. Nós precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos, pois nós temos uma missão a cumprir. As melhores oportunidades estão perto de nós. Como essa fonte estava bem pertinho da escola de profetas, como Eliseu, nós temos a experiência de estar perto de alguma fonte de morte. Temos também pratos novos e limpos. Que são esses pratos novos e limpos? Numa analogia, eu poderia dizer que são as pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São novos e limpos, prontos para serem usados, purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós fomos limpos e precisamos ser usados como instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, não reivindicando para nós algum poder, não é isso, mas é o poder de Deus e nós, meros instrumentos nas mãos de Deus, pecadores, remidos pelo sangue de Cristo, pessoas finitas, limitadas, mas que nas mãos do Senhor, nós, eu e você, podemos fazer a diferença. Se a gente olhar para o nosso lado e fizermos o nosso melhor, se cada um olhar para o ser humano ao seu lado e se dispuser a ser instrumento de cura, Deus fará grandes coisas, Deus fará maravilhas. Basta que o seu povo se arrependa. Deus deseja curar. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, quando havia ali a consagração do templo, a sabedoria de Deus foi revelada ali e a palavra de Deus foi proclamada. E ali se disse: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todos nós, queridos, estamos cercados por fontes de morte,
fonte de dor, angústia, agonia, mas Deus deseja o melhor para a cidade, para as pessoas. Nós precisamos orar e pedir ajuda no objetivo de entender como chegar às pessoas necessitadas, como cuidar delas, como melhorar a cidade, identificando as causas de sofrimento e de morte, como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e de restauração. O Espírito do Senhor está sobre nós, disse o profeta Isaías, no capítulo 61, dos versos de 1 a 3, e nos ungiu para isso, nos ungiu para cuidar de pessoas. Como cristãos, temos um grande desafio à nossa frente. Não podemos passar mais séculos como discípulos de Jesus e não fazer a nossa parte para transformar o mundo. Precisamos ser instrumento nas mãos de Deus para transformar o mundo. E para isso, nós precisamos tomar decisões, tomar atitudes. Inicialmente, se queremos ter Deus como a única solução para curar a sociedade, precisamos buscar a orientação de Deus. Você tem buscado a orientação de Deus? Em segundo lugar, precisamos resolver problemas na origem, não atacar os efeitos. Pare de criticar aquelas pessoas que você julga que estejam fora do padrão. Vamos orar, vamos ajudar, vamos amar. Independente de aprovar, vamos aceitar as pessoas como elas são. Eu tenho certeza que isso terá um efeito terapêutico. Isso cura as pessoas. E por último, vamos confiar no poder da palavra. O poder da palavra de Deus. Funcionou na vida de Eliseu, na vida de Jericó, daquele povo, daquela cidade, e certamente continua funcionando até hoje. E para pensar e agir, nessa lição que escrevi para a revista Palavra e Vida, eu gostaria de dar aqui algumas sugestões. Proclamemos a palavra com autoridade, como Eliseu fez. Nós somos sal da terra. Precisamos redescobrir e praticar esta convicção. Busquemos a orientação de Deus, resolvamos os problemas na origem, confiemos no poder da palavra de Deus. Ela funciona porque ela é viva e eficaz. Você crê nesta palavra? Viva assim, e Deus será com você. E você será uma bênção, pois Deus te criou para ser uma bênção. Que Ele mesmo te abençoe rica e abundantemente. Faça uma oração. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Entregue-se a Ele como instrumento. E eu tenho certeza que você vai fazer toda a diferença em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.